Mais uma vez, nessa manhã, queremos vos saudar todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nos concedeu mais um domingo como esse para podermos estar à volta da sua palavra, comungar e comemorar o dia da sua ressurreição, que é o dia da vitória para todo o cristianismo. Não poderíamos ficar sem, todavia, glorificar e exaltar o seu santo nome. Porque o que ele fez para nós é tão grande, porque éramos escravos, mas a sua misericórdia, ele aceitou de poder deixar o seu trono e vir tomar a forma de um homem pecador para poder nos livrar naquela escravatura por onde nos encontrávamos. Por isso, todo que é cristão, recordando-se desse dia, deve louvar e glorificar e exaltar o seu santo nome. Como está escrito, ele foi humilhado, foi um nome em que todo mundo não dava consideração, mas dizem, quando Deus o exaltou ao seu trono, deu-lhe um nome que está em cima de todos os nomes, para que em nome do Senhor Jesus Cristo todo joelho se dobrasse e toda língua confessasse que Ele é o Senhor, na glória de Deus o Pai. Antes de podermos falarmos à volta da sua palavra, vamos invocar o autor da sua palavra para que venha nos auxiliar, porque dizem, todos que falaram da sua parte foram comovidos pelo poder do Espírito Santo, assim que eles escreveram da sua parte. E nós também que queremos tomar as mesmas palavras que foram inspiradas pelo poder do Espírito Santo, nos é necessário termos o auxílio do Espírito Santo. Por isso, vamos poder nos inclinar perante Ele para podermos pedirmos um sustento. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, nessa manhã, viemos perante a Tua face, louvando e glorificando o Teu santo nome. Antes de podermos abrir as Santas Escrituras, nós Te convidamos para que a Tua presença esteja conosco, para que Tu nos oriente em tudo, Senhor. Durante a semana, de uma forma ou outra, temos cometido. Se não for pelas ações, mas que sim pelos pensamentos, pois necessitamos do Teu Espírito Santo, que venha, ó Pai de glória, nos purificar de todas as nossas impurezas, porque naquele dia, quando o profeta Isaías, ele olhou lá no Teu trono, viu a glória que estava à volta do Teu trono, os anjos, os serafins cantavam de dia e de noite, Santo, Santo, Santo é o Eterno do Exército. É por isso, Pai amado, ele dizia, ai de mim, porque as minhas vistas viram a glória do Senhor, eu que sou pecador. Pai amado, ele confessou assim que um dos anjos tomou uma brasa no teu altar para poder purificar os lábios do profeta Isaías. E dizia, isso tocou teus lábios, e o teu pecado te foi perdoado, a tua iniquidade foi expiada. É por isso nós também, nessa manhã, queremos que a tua poderosa esteja conosco, o teu Espírito Santo, venha nos assistir, para poder assim nos orientar em tudo quanto nós faremos. Cura os doentes, salva os perdidos, Senhor. Vivemos um momento tão difícil, por onde sem Tu não vamos conseguir o que fazer. Liberta todos os cativos, Senhor. Lhes traz de volta na Tua presença. Venha-nos auxiliar desde o princípio ao fim. Rogamos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Por isso, vamos lendo em São Mateus, no seu capítulo 10, ao versículo 40 a 42, por onde teremos a base da nossa pregação, porque vamos poder nos exortar sobre o galardão de profeta. Não é galardão do profeta, mas de profeta,
que quer dizer, quem receber um profeta segundo o que está escrito, o próprio Senhor Jesus Cristo estava falando. Leremos assim, no versículo 40, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Falando do galardão, é falar do pagamento, quer dizer que de um lucro que a pessoa merece do trabalho feito. Aqui era o nosso Senhor Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, quando eles lhes mandava para poder levar o Evangelho a todos os confins. É assim que eles disse, por onde vão, quem vos receber, vós, não vos recebeu vós, mas a mim. E quem me receber eu, recebeu aquele que me enviou. É por isso queremos nos exortar nessa manhã de que há um galardão recebendo um profeta, mas nesses últimos dias há tanta confusão de não se aperceber das escrituras. Eles leiam uma escritura isoladamente e dizem que o tempo dos profetas já tiver acabado, porque se apegam numa das escrituras por onde o Senhor Jesus Cristo ele próprio disse. Desde então, desde o tempo de João Batista até a lei, como ele próprio se refere no capítulo 11 do mesmo Mateus, que vem nos dizer que, no versículo 12, e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. No versículo 13, é uma das escrituras que sempre tem trazido confusão na mente das pessoas, quando o Senhor Jesus Cristo vem dizer, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mas aqui, para eles, dizem, os profetas tiveram findado no tempo de João Batista. Quer dizer que não há mais outros profetas. Mas há uma só confusão, porque mesmo o Senhor Jesus Cristo, que fala em São Mateus, no seu capítulo 11, dizendo que os profetas e a lei pararam até João, significava, ele falava dos profetas da antiga aliança, e que os que falavam da parte de Jesus Cristo, que ele viria, o último dos profetas, o homem que apresentou Jesus Cristo ao mundo, dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o último, que é o João Batista da antiga aliança, porque ele se colocava entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É aonde que se refere que desde a lei. Ele não falou desde a graça, porque a lei e os profetas, e quando falava dos profetas, tratava-se dos profetas da antiga aliança ou do Antigo Testamento. Mas senão, todas as gerações, Deus nunca se cansa de poder mandar os profetas, porque a palavra de Deus não vem a qualquer, mas que sim a palavra de Deus vem aos profetas. Como podemos ver, ele próprio, São Mateus, no capítulo 23, ele vinha prometendo, dizendo, no versículo 34, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas,
e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Aqui é o mesmo Senhor Jesus Cristo que está falando, está prometendo para enviar outros profetas. Agora, quando as pessoas se apegam somente num versículo e se ligam aí que o tempo dos profetas acabou, porque Jesus Cristo tivera dito, desde então, desde a lei e os profetas, findaram até João Batista. Sim, senhor, estamos de acordo. Isso se refere aos profetas da Antiga Aliança. Mas o meu Jesus Cristo aqui está vindo nos prometendo que vos enviarei escriba e os profetas, para dizer que o mesmo que mandava os profetas na Antiga Aliança está continuando mandando os profetas. É por isso aqui ele próprio nos confirma, porque se formos a ver no livro dos Atos, no seu capítulo 13, lá os apóstolos, aqui logo Cristo já tivera ido, porque ele subiu no capítulo 1 do Atos dos Apóstolos, mas aqui ao capítulo 13 do Atos dos Apóstolos, aqui nos relatam de que, no versículo 1, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutor, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaé, que foram criados com Herodes, o tetrarca e Saulo. Aqui estamos a ver no Novo Testamento, a Escritura nos Atos dos Apóstolos vem nos esclarecendo que na igreja que estava em Antioquia havia também os profetas, para dizer que até nosso tempo os profetas continuam. Agora, a pergunta que resta saber se esse profeta vem de Deus ou não vem de Deus. Porque todo que é profeta, segundo Amós, capítulo 3, versículo 7 está a dizer, Deus nada faz sem todavia revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ele não se refere aos servos apóstolos ou aos servos evangelistas, mas que sim aos seus servos, os profetas. Porque quando Deus quer fazer alguma coisa sobre esta terra, Ele revela os seus segredos aos profetas, para que o profeta, no seu lado, revele qual é a vontade do Senhor naquele tempo. É por isso, Moisés, desde a antiga aliança, lhes dizia que Deus, Ele próprio, suscitará um profeta como eu no vosso meio. Mas quando ele chegar, a ele deve ouvir. Mas que vem dizer, talvez podem vir dizer, será que esse é o profeta que Deus mandou? E qual é o ritmo? Quer dizer que o termômetro, para nós sabermos, conseguirmos de saber se esse profeta vem de Deus ou não de Deus. É por isso, em Deuteronômio, no seu capítulo 18, lá Moisés vem relatando aos filhos israelitas que quando um dos profetas vos comparecer, a única forma para que vocês consigam deixar perceber se esse veio do Senhor ou não, no versículo 21 de Deuteronômio 18, aqui é a prova de sabermos se esse profeta vem de Deus ou não. Moisés lhe dizia assim, e se disser no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhais temor dele. Aqui, o profeta Moisés
vem dando perante o povo um esclarecimento. Como é descobrir o profeta que vem do Senhor? Ele vem dizer, já que a palavra do Senhor vem a ele, ele quando chega, ele traz uma mensagem da hora. Ele não vem em repetição das mensagens que os outros já tiveram dado, se bem que ele se manterá nas escrituras, mas que todavia ele tem uma porção da palavra que lhe diz respeito, que ele trará ao povo. Suponhamos, na primeira destruição do mundo, Deus deu a mensagem a Noé sendo seu mensageiro, dizendo, este mundo, por causa da maldade do homem, e que o pensamento do homem todos os dias se inclina ao mal, e que o meu espírito não vai mais permanecer no homem, Deus prometeu a destruição do mundo. Em que forma que ele iria destruir o mundo? É por intermédio de um dilúvio que viria, quer dizer, a chuva que cairia para poder destruir a humanidade. Mas sendo ele misericordioso, não poderia destruir o mundo sem todavia que ele lhes dê a sua graça. E a graça de Deus, desde a antiga aliança, antes que haja julgamento, ele primeiramente adverte. O advertimento é o meio de escape, é o sustento, é o socorro do céu, para poder socorrer os que precisam do socorro. E a razão de que Noé, na sua época, a mensagem que ele recebeu de Deus era de que haveria chuva, pregoava. Mesmo se os anos passavam, porque o nosso Deus, ele cumpre sempre, confirma a sua palavra, ele confirma a sua mensagem. Ao tempo de Noé, o único meio de escape era de entrar na arca, porque o mundo se destruiria pela chuva. As pessoas, o que eles poderiam fazer é se apegar na mensagem de Noé, para ver o que ele está a dizer vai se cumprir ou não. Mas já que o nosso Deus não é como homem, ele quando promete, ele cumpre. Essa é a diferença entre os homens e Deus. O nosso Deus não é homem para que ele venha mentir. Mesmo se os anos passam, as épocas passam, mas a sua palavra, tarde ou cedo, há de se cumprir. No tempo de Noé, as pessoas tomaram a mensagem de Noé, queriam basear, segundo a ciência, para poder ter as evidências, verificando, lá no céu haveria algumas gotas de chuva, mas que não era compatível, até quando se tornaram incrédulos, a incredulidade deles não fez para que Deus não destruísse, segundo a mensagem que ele tivera dado ao seu profeta Noé. Aos que aceitaram receber Noé com a sua mensagem, já que estamos a falar de galardão de profeta, que significa quem receber um profeta recebe galardão de profeta, significa receber a revelação do que o profeta está a trazer, porque o que ele está trazendo é a revelação do que Deus quer fazer naquela época, e é uma graça. O facto de aceitar Noé, o facto de aceitar a sua mensagem, os que aceitaram receberam o galardão de profeta. Não do profeta, quer dizer que quando o profeta vem, ele tem uma recompensa. E a recompensa que nós recebemos de um profeta é receber o que Deus revelou ao profeta, e esse segredo só a ele, o profeta, que vem. Então, quem o receber, Deus lhe recompensa. Quer dizer que ele saberá o segredo que Deus está fazendo. Naquela época do profeta Noé, quando eles todos iniciaram zombar de Noé,
Há alguns que, pela zombaria, pensavam fazer uma obra em paralelo, dizendo o tipo da arca que Noé está fazendo, a madeira de gofer, é uma espécie de madeira que enxuga a água, segundo eles. Mas Deus tivera dado toda a orientação de o que poderia se fazer para poder, assim, fortalecer a madeira de gofer. Fizeram as suas arcas em paralelo, se zombando, dizendo, opa, naquele dia nós veremos, quando mesmo está chuva, que o velho não está a dizer, a arca dele. O pior é quando a mensagem do Noé atingiu, inclusive os animais na mata, viram a ira de Deus. Fugiram à ira de Deus, vinha para entrar na arca. E todo mundo era agora zombaria. Que tipo de arca? Por onde todas as espécies dos animais lá entram. Um cívico não poderá lá entrar. Porque eles diziam, não tem AC. Diziam, não é higiênico, porque lá os animais também lá estão dentro. O pensar de Deus, não o pensar dos homens. E a sabedoria de Deus perante os homens é uma loucura. Mas a loucura de Deus, para nós que o aceitamos, é a nossa salvação. É por isso Noé foi salvo por obedecer. E os que aceitaram Noé, entraram na arca junto de Noé, receberam o galardão do profeta, que significa a mensagem que ele trouxe da salvação. Os que receberam foram salvos. Esse é galardão de profeta. É por isso, nós também queremos esclarecer. No tempo do Senhor Jesus Cristo, Ele próprio sendo profeta, os homens não queriam receber. O não receber o profeta, se os que recebem o profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Os que não recebem o profeta, quer dizer que recebem um castigo. Porque não receber o profeta, o julgamento está sobre ele. É como no tempo do Senhor Jesus Cristo, sendo o Filho do Homem. Ele é profeta. Veio profetizando a ele. A missão que ele trazia era para salvar todo Israel. Mas endureceram os seus corações. É assim que um desses dias, o Senhor Jesus Cristo, em São Mateus capítulo 23, no seu versículo 37, ele parou num dos montes e iniciou a observar Jerusalém. E ele iniciou exclamando, porque viu o que viria depois dele. O fato de não ele o aceitar, o perigo que viria. Porque quem não receber o profeta, recebe agora um galardão amargo. Mas o verdadeiro galardão é a obediência no que o profeta trouxe. É por isso, Jesus Cristo, em São Mateus 23, versículo 37, ele chora, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Jerusalém não recebia profeta, mas matava profeta. Que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Esse é o Senhor Jesus Cristo chorando para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas. Hoje matar o profeta não significa mais tomar as pedras e o matar. Mas quando você toma a mensagem do verdadeiro profeta, cujo Deus confirmou, com todas as evidências espirituais, mas você despreza, você está caluniando, está a matar o profeta. Porque hoje
Crucificar Jesus não significa o tomar mais, colocá-lo sobre o madeiro, mas que significa quando tu despreza, já se encarnecer da palavra do Senhor, tu estás a matar, estás a crucificar. E da mesma forma, hoje as pessoas adoram Jesus Cristo por ser a história, mas na sua época, quando os que estavam a zombar dele, tu também estivesse, não soubemos em que lado estaria. Estaria no lado deles ou estaria no lado dos discípulos? A minoria dos que nem na escola passaram. Mas o fato deles aceitar, obedecer ao que a palavra dizia, eles receberam um galardão. Aqui Jesus, na sua época, viu que o povo não estava a aceitar. Ele chorou, versículo 20 e 38, ele disse: eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. A vossa casa vos será deserta, vos ficará deserta. Jesus Cristo aqui já profetizava daquela invasão do general Tito, que iria invadir Jerusalém, saquear todas as suas casas. E o historiador José, que nos relata no ano 70 o que aconteceu com Israel, principalmente os judeus, foram dispersados em todas as nações, porque é do nosso conhecimento que desde a morte do rei Salomão, o reino de Jerusalém foi subdividido em dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Mas muitas das vezes, todas as punições, todas as invasões que vinham em Jerusalém é para o reino de Judá, que tinha somente duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, esses também, que pareciam ser conservadores, quando viram a simplicidade do Senhor Jesus Cristo, porque hoje as pessoas, eles comparam pelas aparências. E quando Deus, mesmo Senhor, quando o profeta Moisés dizia, para ver um profeta não é na sua forma exterior, mas é na mensagem que ele está a trazer. Se o que ele está a dizer está sendo confirmado, aceita-o. É como o Senhor Jesus Cristo, antes de subir para Getsemané, um desses dias, levou seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele subia para o monte da transfiguração. Posto no monte da transfiguração, lá Cristo, Jesus subiu no monte, no topo da montanha. De repente, uma nuvem cobriu o cume da montanha. A glória desceu sobre a montanha. Quando a glória desce, apareceu Moisés e o Elias. Os profetas que já tiveram desaparecido há muito tempo. Elias tivera subido no céu, vivo, foi arrebatado. Mas Moisés, quando morreu no deserto, os anjos que vinham para sepultar o corpo de Moisés, até lá não temos nenhum esclarecimento da onde a tumba, para dizer que ele também foi enterrado, levado pelos anjos. É assim que quando Jesus Cristo apareceu subia sobre o monte da transfiguração, esses dois profetas apareceram. Era uma glória que o Pedro solicitou ao Senhor Jesus Cristo para poder fazer 3 cabanas, e que uma das cabanas seria para o Senhor Jesus Cristo, outra para Moisés e outra para Elias. Mas quando falava, dentro da nuvem, vem uma voz que diz:
esse é meu filho, nele me compraço de habitar, a ele ouvir. Enquanto Moisés já tivera dito que, quando esse profeta que Deus ressuscitará no vosso meio, quando ele chegar, todo mundo deve lhe ouvir, aquele que não lhe ouvir será exterminado. Então, aqui, Jerusalém, o fato de negar Jesus Cristo, é por isso aquela punição lhes veio. Foram saqueados, dispersados em todas as nações. Jesus Cristo, quando tivera visto o que aconteceu a Israel, aliás, aos judeus, ele chorava já para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas. O fato de não aceitar os profetas. Então, o galardão do profeta te escapa, porque os que recebem o profeta, ele recebe a revelação que traz o profeta. E o profeta, quando vem, ele revela tudo quando Deus quer fazer naquela época. Nós já descobrimos que na época de Noé, os que aceitaram Noé escaparam do dilúvio. Na época de Sodoma e Gomorra, Ló, que recebeu os mensageiros, quando explicou aos seus gerros, eles pensavam ser brincadeira. O fato de não eles aceitar o profeta, aceitar a palavra dos mensageiros, queimaram lá em Sodoma e Gomorra. É para vos dizer que, meus irmãos, dizendo que receber galardão de profeta significa receber a mensagem que o profeta traz, a revelação que o profeta traz, porque isso vem diretamente da parte do Senhor. Eis a razão de que Jesus Cristo estava a lhes dizer: a vossa casa será deserta. E de fato foi tão terrível. Eis a razão de que na nossa época Deus já tivera prometido, antes da destruição deste mundo, que Ele enviaria um profeta, o profeta Elias, para a restauração de todas as coisas, antes que o dia do Senhor venha, dia terrível, e que todo mundo será como palha. O dia que vem os abrasará. Falando do dia do Senhor, é o dia, não que como as pessoas pensam que o dia do Senhor é o sábado, o dia do Senhor é domingo. Não tem nada disso nas Escrituras. Só temos 2 dias. Temos o dia do homem, que é hoje o dia da graça, por onde Deus está mandando os seus servos, pregando a palavra. A qualquer que receber, esses servos receberão galardão do justo. Porque quem negar o que vem agora é a destruição. Nós vimos que o dia do Senhor que vem é o dia da tribulação. O dia de hoje, como Hebreus está a dizer que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceu o vosso coração. Que significa hoje, não significa hoje é domingo, ou hoje, quando vamos chegar amanhã, segunda-feira, que é aquele hoje. O hoje de hoje significa desde que Cristo morreu sobre a cruz de Golgotá até esses nossos dias, estamos no dia de hoje, que é o dia da salvação, o dia da graça, o dia favorável, em que, quando ouvirdes a palavra do Senhor, não endureça o teu coração, porque hoje é o dia da graça. Mas amanhã, profeticamente, será o dia de julgamento. Mas que antes que venha aquele dia de julgamento, o nosso Deus misericordioso, que todas as gerações, antes que Ele destrua, sempre Ele tem estendido a sua mão aos que vão lhe aceitar. Agora, nós sabemos, meu querido irmão, nessa nossa época, com esse profeta que nós recebemos hoje, o profeta de Malaquias, Malaquias 4, que é o Elias, muitos estão se interrogar. De novo, Elias? Sim, porque nós descobrimos que o mesmo espírito que estava com o Elias, o profeta do Shibita, que ia com a mensagem perante o Acabe, por ter introduzido um falso casamento, e com esse falso casamento, um casamento misto, quer dizer que é um casamento com interesse
introduziu toda a idolatria, e o Elias ia para reivindicar, repreender aquela espécie de adoração, é que fez com que houve desavença entre o profeta Elias e a Jezabela, até o ponto que a Jezabela estava prestes para poder se decapitar a cabeça do profeta Elias, mas até quando chegaram na demonstração do Monte Carmelo, por onde os falsos profetas de Baal, os profetas de Astarte, lá estavam contra uma só pessoa. Hoje as pessoas estão assim, comparando quem tem razão e quem não tem, por número das pessoas. Deus não está no número, nem mais, nem menos. Ele está na sua palavra, pode estar lá sozinho, mas o fato de proteger a palavra de Deus, Deus vem te confirmar. É o que se passou na época do profeta Elias, o Shibita. O trabalho que ele fez de condenar a imoralidade, a idolatria da Jezabel naquela época, agradou a Deus. É assim que quando Eliseu, antes que Elias vá, ele pediu dupla porção do Espírito do Elias. Assim lhe foi dado, e por isso também Eliseu andou sobre o poder do mesmo Espírito do Elias. E nós descobrimos que o João Batista também, quando nasceu, segundo Lucas, está nos dizer que o anjo Gabriel falou ao seu pai Zacarias de que o rapaz, a criança que nasceria, andaria sobre o Espírito e o poder do Elias. E essa é a terceira vez que esse Espírito do Elias opera. Mesmo no Senhor Jesus Cristo, no nosso tempo, em São Mateus, no seu capítulo 11, eles, é claro, quando lhe perguntaram por que os escribas dizem que o Elias vai vir, ela disse: de fato, é necessário que o Elias venha, mas que o Elias já veio. Quando ele fala dessa matemática que o Elias vem, mas o Elias já veio. Quando falava do Elias já veio, se tratava do João Batista, do Elias que viria para restaurar todas as coisas. Por onde estamos? Segundo Malaquias 4, antes do dia do Senhor venha, que haja restauração. E é por onde estamos. Para vos dizer que hoje, pela graça do Senhor, a mensagem que trouxe William Branham é uma mensagem da restauração. É uma mensagem que nos leva de volta na fé dos apóstolos. A fé dos apóstolos tinha como base as escrituras. Essa é a razão de que o Elias foi confirmado pelo fogo. William Branham também. Temos evidência, todos os fatos, desde os Estados Unidos da América até hoje em dia, na galeria dos Estados Unidos da América, em New York, tem evidência da foto que as pessoas têm com a coluna de fogo, para dizer que é uma confirmação de que esta mensagem é a verdade. O fato de não aceitar o que aconteceu com Israel, até a graça de Israel, porque é uma nação, toda nação completa, é a nação de Deus. Porque diz as Escrituras: bendita a nação cujo o Senhor é o Rei. Não as nações cujo os que governam não querem saber da palavra do Senhor. Agora, para nós, gente das nações, a graça é individual. A salvação é individual. Quando ouvir da palavra do Senhor, não endureça o coração. Porque temos todas as evidências hoje de todas as profecias do nosso tempo, no tempo do fim, pela mensagem da hora, todas as profecias que nos foram dadas às pessoas que se zombavam. E temos como evidência, última evidência, quando ele fala que quando o último Papa será trazido dos Estados Unidos da América, lá eles farão uma confederação às igrejas e logo haverá uma boicotagem. É por isso, meu querido irmão, vendo todas essas agitações,
ao mundo inteiro. Nem só se trata de Angola, mas que é o mundo inteiro que está agitado. O pior é no Meio Oriente, o que está a se passar. As guerras em todo sítio, para dizer que não temos nenhum sítio de refúgio. Mas a graça é que aquele que recebe o profeta, como esse profeta William Branham, que nós recebemos nesses últimos dias, confirmado-se bem que as pessoas minimizam, desprezam. Isso não iniciou hoje. O nosso Senhor Jesus Cristo, que as pessoas estão adorando hoje, na sua época, trataram-lhe de nome. Belzebu, que quer dizer é o príncipe dos demônios. Filhos legítimos. Mas não o facto dele endurecer seus corações e que a palavra de Deus não poderá se cumprir. A incredulidade só impede o incrédulo. Para nós, o que nós estamos, que nos traz alegria, é por ver essas profecias no ano que foi dado. Porque é uma das profecias por onde a esposa deve cautelar. Porque por detrás dessa profecia, o que vem é a perseguição. Agora, quando vem a perseguição, para nós, o que é a graça? É receber a graça como graça. Aceitar os conselhos. Porque quando tu aceita o conselho da mensagem, você está se preparando para escapar de tudo quando virá para destruir a terra. Porque a única alternativa para nós sobre esta terra, nenhuma nação por onde as pessoas se sentirão verdadeiramente na segurança. A única segurança que a gente teremos é só no arrebatamento. Mas ninguém vai para o arrebatamento sem todavia que coloque esta mensagem em aplicação. Nem só ouvindo, mas obedecendo. O que a mensagem falou acerca do casamento? O que a mensagem falou dentro dos negócios? O que a mensagem falou nos relacionamentos dos casais? Quando tu toma todos esses conselhos de Deus, como o apóstolo Paulo poderá nos dizer, que eu sou agora inocente do vosso sangue, porque todos os conselhos de Deus vos foi dado. É por isso, meus preciosos irmãos, eu queria para vos antecipar de que hoje receber galardão de profeta significa é ter aquela graça de conhecer o que está a se fazer hoje por intermédio da revelação do profeta que nós recebemos, esse galardão de profeta. Quer negar, quer dizer que o que aconteceu com os judeus vai acontecer. Hoje todo mundo está a gritar sobre o holocausto do judeu. Aquilo foi tremendo lá na Europa, com Hitler nos alemães. Foi tremenda. Tudo aquilo que aconteceu é porque eles gritavam dizendo que o seu sangue cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Quando eles falavam, parecia brincadeira. Mas quando aconteceu, era terrível. Até hoje em dia, Israel, quando se recorda do holocausto, foi terrível. Foi terrível. Foram incendiados. Até no ponto que as cinzas dele se tornou fertilizante. Que sofrimento. Mas para nós, o que vem, segundo Malaquias 4, está a dizer, antes que o dia terrível do Senhor venha, eu vos enviarei o profeta Elias para levar de volta os corações dos filhos, de volta à fé dos pais, que são os apóstolos, e a nossa doutrina é pausada sobre os ensinamentos dos profetas e os apóstolos, cujo Jesus Cristo ele pessoalmente é a pedra angular. É por isso queríamos vos avisar de que aceite esta mensagem, praticam a mensagem enquanto que a graça, porque o apóstolo Paulo vem dizendo em 2 Coríntios, capítulo 6, diz, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz
ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Quer dizer que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia aceitável. Meu irmão, espera que a esposa seja tomada da terra para o céu. Aqui na terra haverá coisas tão tremendas. Coisas tremendas em que, sem a graça de Deus, não vais conseguir enfrentar a besta. É por isso, meus preciosos irmãos, a única alternativa que as pessoas devem ter é aceitar o que o mensageiro trouxe como conselho. E o conselho é sair de Laodiceia. Sair de Laodiceia significa abandonar tradição, com o que tudo, quando as pessoas chamam de modernização. Meus irmãos, sempre tenho dito, a ciência tudo nos traz. A ciência é uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, cabe a você fazer a tua escolha. É como o nosso Deus dizia, eu coloco perante ti duas coisas, a vida e a morte. Mas o mesmo Deus nos aconselha para nos apegarmos na vida e evitarmos a morte. Mas o que acontece com as pessoas, eles escolhem a morte. É por isso, nosso tempo, a ciência está nos ajudar a muitas das coisas para transmitirmos essa palavra até os confins da terra. Não precisa mais tomar seu bilhete de avião para circular aqui e acolá, mas que só por intermédio das redes sociais temos capacidade de atingir muitas pessoas. É uma boa coisa. Mas nas mesmas redes sociais é por onde está a sair também podridão das coisas sujas. Ora, tudo depende de ti, nessa geração. O que aplicar, o que não aplicar. E a mensagem nos ensina termos discernimento. O que é que nós devemos assistir, o que é que nós não podemos assistir. Tudo isso é para o nosso bem, para poder assim santificar o nosso espírito, a nossa alma e todo o nosso ser. São esses que obedecem na totalidade da palavra, que serão selados pelo poder do Espírito Santo, porque hoje o selamento que está se fazendo são esses que terão acesso para o arrebatamento. E uma vez que a esposa vá, a mensagem que estão a trazer à humanidade, não haverá boas coisas sobre esta terra. Haverá as coisas trondosas. É por isso vos apelamos, não sejam distraídos com esse mundo. O mundo já vai ao seu declínio, tudo já chegou, o sistema chegou no fim. É por isso, meu precioso irmão, minha preciosa irmã, esse é o tempo aceitável do Senhor. Receba esta mensagem com toda a alegria, aplique na tua vida, aplique o sinal nas vossas casas, tirando tudo que não é conforme à vontade do Senhor, fora dos vossos lares, para salvaguardar os altares nas vossas casas. É para o vosso bem, é para o vosso selamento, porque daqui a pouco a trombeta soa, os mortos ressuscitam e nós que ficamos em vida seremos transformados, porque temos uma promessa de que esses corpos serão transladados. Por isso, precioso irmão, preciosa irmã, receba o mensageiro. Por detrás do mensageiro há um galardão. E este galardão, para nós hoje, é escapar a essa grande destruição que haverá sobre esta terra, porque a mensagem está nos preparando para estarmos dentro de Cristo, e Cristo, naquele dia, nos levará para o céu. Para hoje, essa parte que nós queríamos vos exortar sobre o galardão de profeta. Não tenham vergonha, nem medo, nem receio de que William Branham é um verdadeiro profeta, porque a mensagem que ele trouxe teve as suas evidências como cúmulo da profecia
é o Papa americano e que todo mundo se zombava, mas hoje se tornou uma realidade, se bem que muitos querem se fingir como é algo que não aconteceu. Aconteceu. E isso nos garante que o resto das coisas, como arrebatamento, ressurreição dos mortos, outras coisas, acontecerá. É por isso que tenha firmeza, não recuem. Nós não somos dos que recuam para a perdição, mas dos que perseveram para a conservação das nossas almas. Em suma, que o Senhor Deus vos abençoe ricamente.